Vocês viram um caso recente de racismo que aconteceu durante uma partida de futebol? Se eu não me engano, o time era o Palmeiras e o nome do jogador era o Luigi. Eu não vou saber detalhes sobre a partida, sobre contra quem era. Eu sei que era um time de outro país, tá? Porque eu não sou muito antenado em futebol. O único momento que eu paro para assistir futebol é quando eu me junto com meus amigos na Copa do Mundo para assistir os jogos do Brasil. Então eu não vou saber detalhes sobre a partida em si. Até porque esse vídeo não é sobre futebol. Eu quero falar sobre a entrevista que esse jogador deu. Porque durante a entrevista ele começou a chorar. Eu vou explicar melhor o que aconteceu. E eu vi esse vídeo através de vídeos no TikTok, onde me chamou a atenção esse fato, que quando eu passei o vídeo eu vi ele chorando, até o momento eu não tinha entendido o que tinha acontecido, e vi os comentários. Os comentários eram bem pesados, era do tipo, ah, deixa de mimimi, só quer aparecer, ou algumas pessoas diziam que estava forçando o choro, que era besteira, que não precisavam disso. E eu não concordo com esses comentários, eu acredito que a dor desse rapaz é real, né? Ele sentiu mesmo isso, porém, eu concordo no sentido que ele não deveria ter chorado na entrevista. E eu vou explicar o porquê. Antes de continuar, quero deixar claro aqui que o meu objetivo não é diminuir a dor desse rapaz, porque eu não sei a história de vida dele. Eu não sei o que ele passou na vida dele, quanto de racismo ele já sofreu, quanto isso abala ele. Então não é a intenção aqui invalidar o que ele está sentindo e muito menos minimizar o problema, porque racismo é crime, racismo é algo inaceitável. Uma pessoa que se sente no direito de xingar a outra, diminuir a outra por conta da sua cor, da sua raça, é uma pessoa realmente escória da humanidade. Essa pessoa ela tem que ser punida, ela tem que ser presa, ela tem que pagar pelo crime, porque não é certo, é inadmissível você cometer esse tipo de atitude. Porém, errado, com certeza, tem que ser preso, tem que ser punido. Mas o complicado aqui é o quanto você se permite abalar por esse problema. No caso, o contexto da entrevista é o seguinte: o jogo termina, eles vão lá para aquela coletiva de imprensa, né, onde os jornalistas fazem as perguntas, e parece que está terminando a entrevista e o jogador, né, o Luigi, ele pergunta se não vão perguntar sobre o acontecido, sobre o ato de racismo, se só vão perguntar sobre o jogo. E quando ele faz isso, ele começa a chorar, você vê a dor dele, o desespero ali pelo acontecido. E esse é o ponto que eu quero falar. As pessoas, elas precisam aprender a se blindar por essas situações. E entenda que se blindar não é aceitar. Não é porque eu acredito que as pessoas devam evitar que isso entre no coração, né, que afete isso lá no fundo, que a pessoa vai aceitar. Eu tenho um amigo que ele é negro, né? E ele não é muito de se abalar por qualquer coisa. E uma vez aconteceu um ato de racismo com ele. E ele falou: cara, eu não ligo para isso, isso não me afeta. Mas ele é advogado, tá? Detalhe. Isso não me afeta, mas como eu sei que isso é errado, que não deve ser feito isso, eu vou colocar para frente. Então ele tomou as medidas cabíveis, ele foi resolver esse problema da forma que eu acredito que deva ser resolvido. Ele não se permitiu abalar, ele não se incomodou, digamos assim, pessoalmente com isso, mas ele sabe que é errado e foi resolver isso da forma que tem que ser resolvida. E por que eu estou dizendo isso? Quando você se permite abalar por uma situação dessa, você acaba trazendo junto muita mágoa, muita raiva, muito rancor. Isso não é bom para você. Existe até um livro chamado de Antifrágil, que é muito bom porque as pessoas esquecem o quão importante é serem blindadas, entenderem que o que é do outro, não é seu. Então, não é para você se abalar por qualquer, eu vou colocar qualquer coisa entre aspas, porque um ato de racismo não é qualquer coisa, como já falei, frisando aqui, é um crime e precisa ser combatido. Mas o que aconteceu foi, o cara estava na arquibancada e pior, tá com uma criança no colo, né? Imitou o macaco para ele, ou seja, chamou ele de macaco, racismo. Só que, mais uma vez, quando ele permite que isso entre no coração dele, ele acaba não conseguindo ter atitudes que seriam mais eficazes no combate disso. Porque, com certeza, ele chegou à noite e tal, muito provavelmente,
demorou a dormir porque ficou remoendo isso na cabeça dele. No dia seguinte, talvez ele ainda ficou remoendo isso, enquanto o cara que cometeu o crime tá lá, de boa. E parece que, como é em outro país, as regras, as leis lá são diferentes do Brasil, né? Outro país, e eu não sei nem se vai acontecer alguma coisa com esse cara. Então o cara comete o ato, o crime, e tá lá de boa, vivendo a vida dele, enquanto quem sofreu tá ali se martirizando, remoendo, guardando ódio, rancor dentro do coração que só faz mal a ele. Então a crítica aqui não é a dor que ele sentiu, porque eu acredito que foi genuína. Eu acredito que o que ele passou lá realmente foi algo que talvez ele já tivesse sofrido isso outras vezes. E eu sei que a injustiça é complicado, eu sei que é difícil você passar por uma injustiça e não se indignar com isso. Mais uma vez, se indignar é diferente de se deixar abalar, se permitir que aquilo entre dentro de você e abale suas estruturas. E hoje as pessoas estão muito fragilizadas. Eu não estou falando só desse caso exatamente de racismo, mas as pessoas elas se ofendem por tudo. No mercado de trabalho, por exemplo, o que mais tem é pessoas dizendo que você não pode sequer dar um feedback, que algumas pessoas já se ofendem. Eu não estou dizendo aqui que as coisas têm que ser como sempre foram, porque quem é mais velho sabe que há uns bons anos atrás, aliás, não uns bons anos atrás, há poucos anos atrás, as lideranças das empresas resolviam as coisas no grito, na ameaça, né, coagindo, com assédio. Eu não estou dizendo que isso tem que continuar, que está certo, mas as pessoas precisam entender que o que é do outro, não é seu. Então você não deve se permitir abalar por isso, mesmo porque o mundo ele é ruim, as pessoas elas são más. Talvez o que eu vou dizer aqui você não concorde, talvez concorde, mas o mundo sempre vai ser ruim. As pessoas sempre vão ser más. Então, se você se permitir se abalar profundamente toda vez que alguma injustiça acontecer com você, toda vez que você passar por um problema que seja uma injustiça, digamos assim, você se permitir se abalar, você vai viver chorando, vai viver sofrendo por uma coisa que você deveria estar blindado, porque o mundo sempre vai ser mau, as pessoas sempre vão ser ruins. Eu não acredito que isso um dia vai mudar, porém, não é porque o mundo sempre vai ser ruim, as pessoas sempre vão ser más, que não vamos cuidar para deixar o mundo cada vez melhor. Vamos lá, o racismo, infelizmente, eu acredito que sempre vai existir, porque sempre haverá pessoas é, imbecis, digamos assim, que pensam dessa forma, que pensam que a cor da pele de alguém significa alguma coisa ruim, enfim, sempre vai ter esse tipo de pessoa. Isso não quer dizer que não devamos sempre buscar minimizar isso, diminuir, eliminar o máximo possível, porque, como eu já falei, isso é inaceitável, isso é crime, isso é super errado. Mas nós precisamos entender também que isso vai existir e eu não devo me permitir sofrer internamente toda vez que isso acontecer. E talvez eu esteja sendo um pouco prolixo nesse vídeo, mas é porque, infelizmente, muitas pessoas na internet carecem de interpretação. Então vão ter pessoas aqui, provavelmente, que vão achar que eu estou defendendo um racista. E talvez outras pessoas vão achar que eu estou invalidando os sentimentos do Luigi, que ele está errado ali. Não está errado. Ele sofreu, é genuíno a dor dele. O que eu estou colocando é que ele deveria, não só ele, como todo mundo, deveria trabalhar para ficar blindado em relação a esse tipo de coisa. E também não se trata de engolir o choro, não se trata de não colocar os sentimentos para fora, porque se aquilo mexeu com ele, ele tá certo em colocar para fora. Não existe essa de é fraqueza chorar, que homem não chora, não é essa a questão. A questão é que a pessoa tem que trabalhar a mente para que ela fique forte o suficiente para que, se sofrer uma situação dessa, ele busque resolver isso da melhor forma possível, mas que quando chegue à noite, ele coloque a cabeça no travesseiro e pense o seguinte: esse ato, essa barbaridade é do outro, ele é que é sem noção, ele que é errado, porque racismo é errado. Eu não vou perder a minha noite de sono porque existem pessoas ruins, pessoas babacas no mundo. Entende aonde eu quero chegar? Qual é o cerne da questão desse vídeo? Porque quando eu vi ele chorando, veio uma frase na cabeça que é a seguinte: não sangre no tanque de tubarões. Porque quando ele age da forma que ele agiu no vídeo,
abriu margem para um monte de imbecis comentar no vídeo coisas absurdas, como eu já falei, dizendo que é mimimi, dizendo que é besteira, dizendo que ele só quer aparecer, que está forçando o choro, o que eu não acredito ser verdade. Eu acredito realmente que aquela dor é genuína dele, mas acredito que devamos nos blindar. E para isso é importante fazer terapia para que nós possamos separar o que é nosso, o que é do outro. Porque quando você está ali blindado, protegido com relação a isso, você consegue inclusive ajudar outras pessoas, como esse meu amigo, que ele sofreu um ato de racismo, ele não se incomodou a nível pessoal, mas isso não quer dizer que ele não entenda que isso é errado e não iria resolver o problema. Então, quando você tem uma atitude ali mais resiliente, uma atitude mais antifrágil, que eu vou deixar a descrição aqui, um link na descrição desse livro, para se você quiser adquirir, eu recomendo, é um bom livro para você lidar com essas questões de injustiças, de qualquer coisa que possa acontecer na nossa vida, que a gente acaba se abalando, que, na minha opinião, não deveríamos nos abalar. Detalhe, não se abalar não quer dizer não se importar e não achar que é errado, certo? Quando você é forte o suficiente para não se abalar com essas questões, você tem força para ajudar o outro que talvez ainda não desenvolveu essa questão de ser antifrágil. E você pode ser referência, você pode ser uma inspiração para ajudar pessoas que sofrem injustiças de maneira geral. Comenta aqui nesse vídeo se você concorda com o que eu falei, se não concorda, se você concorda em partes, não sei. Deixa a sua opinião e vamos interagir aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.